começo da poesia, para mim, remonta ao começo da leitura, da atividade de leitura. Diz respeito a quando eu comecei a frequentar a biblioteca municipal e claro que os poetas que eu conhecia vinham do livro didático, mas a ideia era, a partir daquelas referências ali, ir para a biblioteca municipal em Passo Fundo, venho de Passo Fundo, era escola pública, era biblioteca pública, e aí, a partir daquelas referências, ir para a estante buscar. Encontrava no livro Augusto dos Anjos, aí eu ia para a estante do Augusto dos Anjos e via quem estava do lado. Ah, achei Cruz e Souza também, gosto de Cruz e Souza. Lá pelas tantas enveredei para poesia estrangeira, e mais ou menos nessa época, com o quê? 14 anos, 15 anos. E aí veio a ideia de escrever, porque talvez nesse início a alternativa e o caminho da escrita tenham sido formas de encontrar uma família mais íntima, que não fosse de sangue, e aí a tentativa de falar aquela língua também, sabe? Ah, não tenho outras pessoas que falam muito essa língua, vou tentar compor uma pequena língua com esses pares mortos, esses fantasmas aqui. Tinha essa morbidez, esse gosto pela morbidez, aí eu encontrar, de repente, no Augusto dos Anjos, um irmão. Ah, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, influência amarga dos signos do zodíaco. Nossa, esse cara me entende pra caralho, sabe? Informalmente foi assim, mais formalmente, com mais regularidade, o processo de escrita veio com 19, 20 anos mais ou menos, aí já tendo terminado a faculdade, depois a filosofia, então o encontro com a escrita de uma perspectiva talvez de mais rigor e de mais depuração da língua veio depois do encontro com o curso universitário, com a filosofia, com os filósofos, com a filosofia da linguagem, e aí o estudo de Wittgenstein também. Tudo isso, de alguma forma, também foi moldando o caminho no encontro ao poema. Mais tarde, aí, com a descoberta, acho que, da poesia portuguesa, aquilo que vinha, não só com pessoa que é uma referência sempre, mas mais tarde com Herberto Helder, e depois com Alejandra Pizarnik, foi uma autora não portuguesa aqui da Argentina, mas que começou a ser traduzida, a gente começou a ter acesso àqueles textos. Murilo Mendes eu já tinha conhecido na biblioteca da faculdade, mas voltei a ler mais tarde através de troca pela internet também. Aí as referências são muitas, eu leio muita poesia mesmo. E leio muitos autores que estão vivos e que estão escrevendo em atividade e muitas vezes nem publicaram um livro ainda. E eu acho que interessante é borrar um pouco as fronteiras de uma espécie de mitificação do poeta, como se o grande poeta tivesse morto e tivesse com sua obra completa já publicada por uma grande editora. Não acho que a gente encontra grandes poetas, assim, poetas de envergadura mesmo, e há que se ter critério e depuração, finura de gosto e discernimento no sentido de ler e compreender. Bah, aqui tem algo poderoso, alguém aqui está fazendo algo com a língua que é inusitado, que é surpreendente. Então eu tenho lá a minha maneira de salvar os arquivos, eu coloco no rascunhos do meu e-mail, eu acho clandestinamente formas de ir compondo a minha estante e que não tem nada a ver com as estantes das listas, às vezes. Pode ter um e outro, mas é uma estante íntima minha, pessoal. O Wittgenstein tem uma passagem no Investigações Filosóficas, quando ele está contrapondo uma visão de linguagem que se tinha antes, a própria que ele cultivou no livro anterior, porque ele faz uma crítica do próprio pensamento. E ele fala, a gente às vezes pensa como uma linguagem de forma, como se a linguagem fosse pura, como se fosse uma cidade projetada. E, na verdade, a linguagem é uma cidade velha, em que as coisas vão se atravancando, e de repente tem uma necessidade nova ali, por uma demanda nova do desejo, ou da tecnologia, ou certa troca cultural de algum povo.
algum hábito, enfim, a linguagem vai se fazendo de forma insalubre. Há um quê de insalubridade, eu sinto que Cova Profunda, e talvez acho que toda a minha escrita gosta de beber dessa insalubridade, e vê a linguagem como muito suja mesmo. A linguagem é sua, ela coloca a mão na lama, né? Ou quando se opera com ela, necessariamente se coloca a mão na lama do vivo, que também é o fulgor do vivo, também é a beleza do vivo. Eu sinto que o que há de recorrente talvez seja quais são os motivos temáticos que aparecem ali, as figuras temáticas. Sinto que a primeira coisa, talvez a mais atávica, seja a casa, o espaço doméstico. O espaço doméstico aqui, com as fronteiras, as divisas borradas em relação ao corpo. Não se sabe muito bem onde começa a casa e onde termina o corpo, e o que é casa, o que é corpo. Esse corpo ou esses corpos que estão vivendo na casa e que dormem, que acordam e que respiram na casa e embaçam as janelas com a sua respiração, e aí precisam limpar ou escrever nas janelas embaçadas. Não pode escrever porque tu suja, mas eu escrevia nas janelas embaçadas com essa pele vinda da própria respiração do animal, da animalidade dentro da respiração. Essa casa, ela se mescla com os corpos, então me interessa muito os lugares de encontro entre uma erótica da casa e uma erótica do corpo feminino. Eu falo do corpo feminino porque a casa, na minha escrita, eu sinto que na história, no sentido cultural, foi majoritariamente habitado por mulheres. Se há pessoas que conhecem os segredos da casa e os silêncios da casa, essas pessoas são as mulheres, são as figuras que foram mantidas no privado e que não podiam ocupar até há pouco espaços públicos, que é uma tentativa, muitas vezes, de se dar um tom pejorativo à escrita feita por mulheres como sendo uma escrita do privado. Essas escritas de si, essas escritas que bebem do fazer, do diário, e esse tom confessional dessas escritas, e esse eu muito presente, e a casa, como se isso não interessasse, ou como fosse de menor importância. Aquele era o quinhão, o reservatório de encontro com a linguagem que as mulheres tinham acesso por muito tempo e tiveram. E há ali um reservatório de experiência humana que é muito interessante. Talvez até eu ouso, assim, claro, vou puxar o assado para o meu assado. Eles falam sardinha, eu sou mais gaúcha, vou puxar a carne para o meu assado e dizer, porra, ali há muito de interessante, há muito de rico, que pode emergir desses lugares que foram considerados privados ou de menor importância, não interessantes. O doméstico é universal porque todas as pessoas nasceram e conviveram dentro de uma casa, dentro de suas famílias ou de seus pares, trocaram com outras pessoas, primeiramente num quarto, ou deveria ser num quarto, né? Tem tantas pessoas hoje em situação de rua, mas assim, que compuseram pequenos abrigos, ou simbólicos, ou reais, ou materiais, mas essa partilha primeira, dos primeiros anos de vida, e aqui outro tema que parece muito na minha escrita, que é a infância, o antes da língua, aquilo que se conhece quando não se tinha ainda a palavra, veio dentro de uma casa. A partilha entre irmãos, entre pai e mãe, enfim. Então esse é um primeiro momento que eu sinto que aparece com muita ênfase no meu texto. O segundo momento é do desenho de uma erótica que está no corpo da mulher. E no caso do Cova Profunda, essa erótica vem com a marca da estranheza, é um corpo que se estranha. Há um gosto pela estranheza, mas há um medo também da estranheza. A mulher que se masturba ali,
e de repente é assaltada, atravessada pelo desejo de colher uma gota de suor com sal, e da mesma forma que fazia com as lesmas na casa em dias chuvosos, passar sal por cima da lesma e ver aquilo enrugar e murchar, ela sente essa necessidade de colher o próprio sal, que é irmão da água do mar, que é irmão da lágrima, e molhar o próprio sexo com aquilo e ver essa vulva se enrugar e murchar. E nossa, de repente eu sou menina com as coxas de menina, mas eu tenho uma vulva de senhora, tenho uma vulva senil. Esse deslocamento que me interessa aqui no Cova. E esses deslocamentos que aqui aparecem dessa maneira, vão aparecer de muitas outras maneiras. Vão aparecer nas mãos da minha mãe costurando, mãos muito grandes porque vinham da experiência do açougue, mãos que tinham essa marca da brutalidade, mas ao mesmo tempo ali na sala de costura ganhavam um enevoamento quase enluarado, quase um clair de luna, sabe? Com aquele voal ali, com aqueles tecidos, ela fazia às vezes vestidos, e vestidos às vezes assim com véus, com tecidos muito finos, e eram aquelas mãos enormes, trabalhando nas meninges da lua, sabe? Havia essa delicadeza, fazendo fronteira com algo de muito brutal, de muito furioso. Então essa ambiguidade, esses deslocamentos de forma ampla aparecem, desde a Mulher Submersa, depois em Sal, no Canção Derruída, que eu pude reescrever alguma coisa do Submerso, e no Cova Profunda de forma evidente, é nítido. Em todos os poemas eu sinto que há esse convite, esse chamado à estranheza. Olha, toca aí nos teus sutiãs. Quando tu enfia a tua mão numa gaveta, no inverno, e o quarto ainda não amanheceu, aquilo que a tua mão de guria sente com aqueles sutiãs de alça de silicone, tão geladas as alças de silicone, que cabelo de medusa tem aí, que escalpo que foi esquecido nessa gaveta, que está aí imiscuído com as tuas calcinhas, com os teus sutiãs, com os pijamas. Na época, isso com 16, 17 anos, eu, a Marielle, ajudava a mãe no salão, no ateliê de costura, não era salão ainda, era costura, e não se voltava para o meio-dia. É comum nas cidades de interior que as pessoas trabalhem de manhã, voltem para casa para almoçar e voltem em seguida para o turno da tarde, mas lá, como era só nós, a gente almoçava ali mesmo, e muitas vezes almoçava lanche. Então, ela trabalhava de manhã no ateliê, aí chegava na hora de almoçar, e a gente ia para uma lancheria, eu imagino que de propriedade de evangélicos, não sei, e se chamava Maná, talvez tenha ainda lá. E eles colocavam dentro dos lanches, assim, no pacotinho, sempre um bilhetinho, um verso bíblico, um provérbio, uma partezinha, um versículo de um salmo, um trecho da Bíblia, do texto bíblico. E aí a Marielle pegou um lanche, eu peguei o outro, eu abri o meu, e dizia assim: cova profunda é a boca das mulheres estranhas. 2 pontos. Aqueles contra quem o Senhor se irar, cairá nelas. Eu tirei essa parte e me chamou muita atenção. Nossa, que passagem esquisita. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Depois eu fui ver que estranha é uma espécie de licença poética na tradução. A tradução mais fiel seria a boca das mulheres estrangeiras, forasteiras, ou seja, aquelas que não eram do povo de Israel. Então o recado era: não se case com mulheres estrangeiras, com as firangues, as foreigners, com as estrangeiras. É um recado aqui para Salomão, que casou com muitas mulheres e que contaminou um pouco, se entende que contaminou um pouco do seu reinado por causa desses consórcios com as estranhas. E são elas que me interessam, essas estranhas. Por isso, eu, apesar de talvez não ser a tradução mais fiel, eu mantive o estranho aqui, porque tem essa conotação, a palavra aqui ganha essa conotação do estranho, do estrangeiro, do estranhamento. Ela abre para mais leques.
E aí a cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Eu guardei lá, a gente comeu o lanche, eu guardei o verso, tirei a segunda parte, aqueles contra quem o Senhor se... Tirei a advertência moral, a advertência que implica culpa, e fiquei com a beleza dessas bocas bizarras e monstruosas. Eu acho que não se pode fazer texto no sentido de escrita poética sem o pressentimento de estar sendo acossada por alguma coisa que se desconhece. Tem algo que acossa o texto, que ameaça o texto, que chama ao mesmo tempo. Eu gosto de trabalhar invertendo por dentro. Não gosto de fazer a crítica de fora. Eu gosto de ir até a lama, de ir até o lodo e tirar, isso aqui. Vamos inverter agora, ver do outro lado. É a mesma coisa, mas é vista do outro lado. E isso está lá. Para mim, isso está dentro do próprio texto. Tem uma passagem na Bíblia, acho que está em Samuel, está lá no começo de Samuel. A mãe de Samuel não podia ter filhos. E ela vai no templo, e está Eli lá, que é o sacerdote, e o Eli vê ela meio assim de soslaio, ela não vê que ele está vendo ela. Uma espécie de cena voyeur. Ele não vê que ele está vendo ela. Ela não vê que ele está vendo ela. E ela começa a orar para Deus, ela entra numa espécie de êxtase. Um êxtase religioso, um êxtase de Teresa ali. E o Eli olha para ela e fala assim, ela balbucia, ela não fala alto, então ela fica assim, tomada e pedindo aquele filho, e ela reza, com aquela boca estranha, balbuciando, murmurando. E o Eli acha que ela está bêbada, que ela veio alcoolizada. Fala, mulher bêbada, o que tu tá fazendo? Imagino que em arrebatamento um pouco até mole, um pouco torta, assim, tomada, embebida de Dionísio pagão, não podia entrar ali, mas entrou através dela. Que bom, isso está lá no texto bíblico. E ela olha para ele e fala, eu tô bêbada de Deus. Eu tô mesmo bêbada, mas eu não tô bêbada de álcool, eu tô bêbada da presença. Nossa, essa é uma mulher estranha. Sei lá o que vai acontecer depois, mas aqui tem um encantamento, tem um mistério. Aqui tem alguma coisa que escapa do esquadrinhamento patriarcal. E é curioso porque veja como é insidioso, porque está dentro do texto bíblico, está ali dentro. Sabe? É como se tivesse um miasma, como se a Bíblia fosse cheia de miasmas contaminando o texto bíblico. Tem alguma coisa... Lembra que eu falei da poesia? A poesia sempre está ameaçada por alguma coisa. O texto bíblico sempre está ameaçado pela mulher, o tempo todo. E essas ameaças interessam, e acho que são elas que aparecem no conto. O texto, para mim, ele vai acontecendo durante o dia e o dia todo. O tempo todo. O único chamado que eu tenho para mim mesma é o de estar atenta. Eu preciso estar atenta para descobrir o texto. Isso. Às vezes eu durmo perguntando, o que tu quer me dizer? Sabe, como se tu estivesse falando com alguém, o que tu quer me dizer? Qual que é? Por onde eu vou? Será que eu vou por aqui? Não, esse caminho aqui está interditado, não dá. Tá bom, depois eu tento de novo. E vou por outro. Eu tento buscar o texto, muitas vezes por imagens. Então, o processo de catalogação, eu chamo às vezes isso, uso até esse termo no Instagram, quando eu falo estudos e catalogação de imagens, como um álbum. Preciso prestar atenção nisso, olha essa imagem, que interessante. Às vezes eu passo na rua ou assim no Uber. Nós estava vindo agora de carro. E eu pensei, eu preciso anotar essas imagens que eu estou vendo no curso enquanto a gente se transporta de lá da Guarapiranga até aqui. E na passagem, primeira coisa que fazia um nevoeiro, aquela região, e nevoa de manhã, tem uma névoa. E aí era a Avenida Atlântica, aqui em São Paulo, e a gente estava passando, e tem uma esquina ali na Avenida Atlântica, que se tu entra para dentro, se tu vai, se tu dobra à esquerda, tu entra para dentro, tem um brechó. E aí, para fazer a propaganda na avenida e captar aquele que vai de carro, o brechó expõe as manequins vestidas com aquelas roupas de brechó na avenida.
Então, assim, tu tem as duas vias, uma vai, uma volta, tu tem no meio um canteiro, e ali no meio, nesse canteiro, o pessoal do brechó coloca seus manequins, e tu imagina 8 da manhã, assim, tu indo, aquela luz no nevoeiro, assim, e tava vento também, e aqueles vestidos daquelas mulheres, assim, que não são mulheres, são estátuas paradas no meio do caminho, as estátuas de sal da mulher de Ló, as estátuas bíblicas, nossa, alguma coisa está acontecendo aqui agora, nesse momento, eu preciso anotar isso, esse nevoeiro, São Paulo, motoboy buzinando, porque precisa passar ali no meio da gente, senão ele vai levar o nosso espelho, retrovisor, muito cuidado, e ao mesmo tempo um recorte do real. Isso me interessa, isso eu vou escrever. Eu não sei se eu vou ter um poema pronto disso, mas isso, no encontro com o real, me chama a atenção e eu preciso levar para o meu diário. Às vezes eu anoto só como catalogação, eu preciso anotar isso. Então, eu digo, as pessoas perguntam, mas a escrita é quando tu senta para escrever. Não, a escrita já está acontecendo nesse caminho, no carro, por exemplo. A escrita acontece de muitas formas, enquanto estou lavando louça, enquanto vejo meus gatos, meus cachorros, enquanto estou aqui com vocês. Eu acho que há modos de se fazer política na poesia que podem ser macro, então pode ter poemas evidentemente políticos, como o Brecht fazia, como se vê em alguns escritores, alguns poetas mais contemporâneos também. Ou tu pode ter poemas que fazem uma micropolítica, uma política de contaminação e que se espalham e podem ganhar voz através desses sussurros mesmo, e podem ganhar força pegando pelo pequeno. Eu sinto que a Cova Profunda e talvez outros livros meus, outras sequências poéticas, trabalham no registro da micropolítica, do pequeno, e não menor por ser pequeno. Eu acho que é só o lugar, sabe? É só o onde, mas tão fundamental quanto, porque há coisas que só se ouve falando baixinho, há coisas que só se pode ouvir da casa se fala baixo junto com ela. Tem sons que não se ouve quando se brada. O Cova Profunda eu sinto que vai um pouquinho mais pro sopro, pro pequeno, e trabalha a rebelião, a revolta a partir disso.